Olá, meu nome é Ângela Maria de Almeida, sou psicóloga clínica, especializada em psicoterapia transpessoal e também hipnoterapia ericksoniana. Trabalho também com tratamentos de EMDR para tratamento de traumas e fobias e pânico também. Hoje eu quero falar com vocês a respeito da síndrome do ninho vazio. A síndrome do ninho vazio acomete geralmente as mulheres na fase em que seus filhos já começam a alcançar uma certa independência. Seja qual for, pode ser quando for fazer um intercâmbio, pode ser quando esse filho resolve morar sozinho, ou mesmo se casando, saindo do convívio dos pais. Nesse momento, essas mulheres se sentem muito sozinhas, porque a sua dedicação foi sempre para esse filho e ela aprendeu a funcionar sempre direcionando o seu afeto e seus cuidados para esse filho. Esse filho saindo do convívio, ela vai se deparar com esse vazio, muitas vezes fica uma solidão, algumas pessoas até entram em depressão nessa fase. E nesse momento, se essa mãe tem um relacionamento, tem ainda o pai desses filhos ou um companheiro, muitas vezes esse relacionamento, por conta dos cuidados que a mãe dá a esses filhos, esse casal acaba se separando um pouco, se arrumando de uma maneira diferente, porque essa mãe ocupa muito o espaço do seu afeto com esse filho. Quando esse filho sai do convívio, fica o vazio. Geralmente ela tem que se deparar com esse companheiro. Eles têm que rearranjar esse casamento. Às vezes esse casamento já se acabou lá atrás. Quando ela se depara com esse companheiro, ela vai ter que reorganizar esse casamento. Vão ter que fazer planos novos, projetos, fazer um novo arranjo para seguirem juntos. E muitas vezes essa mulher está entrando em fase de aposentadoria, entrando num período de menopausa e também não se sente tão bonita, não se sente tão jovem, não se sente tão atraente. Tudo isso culmina com a saída desse filho. E algumas pessoas não conseguem montar estratégias para dar esse passo, se fortalecer e seguir com o seu companheiro ou com os outros filhos que ficaram, né, seguindo nessa família sem esse filho que saiu do convívio. Muitas vezes ela se perde um pouco. E se essa pessoa está sozinha, caso tenha tido somente esse filho, ela vai ter que reorganizar a vida dela, colocar sentido nessa vida, arrumar causas para trabalhar, defender, ou trabalhar em ONGs, ou arrumar um novo trabalho, ou fazer um novo curso e tentar ocupar essa vida com coisas que ela se dedique, inclusive para o melhoramento dela própria, de um autoconhecimento, podendo fazer uma terapia e ter uma nova chance de montar uma fase, uma nova etapa, uma nova fase nessa vida para poder seguir adiante, colocando sentido nessa vida e aí montando novos projetos e seguindo adiante com ela mesma ou com os outros filhos ou com a família, seja lá quem for. Essa fase é uma fase muito complicada para algumas pessoas, outras tiram de letra, porque algumas pessoas, conforme vão tendo seus filhos, elas arrumam um espaço para elas mesmas. Elas vão trabalhando, elas vão estudando e vão mantendo sua casa, mantendo seus filhos, tendo seus projetos pessoais. Quando esse filho cresce, ela já construiu paralelamente uma vida que, assim, esse filho saindo, ela tem toda essa tranquilidade de deixar esse filho ir e aí ela investir nos seus projetos. Vai continuar sendo uma pessoa interessante, uma pessoa que geralmente é agradável porque ela faz o que ela gosta, ou se ela tem um companheiro, eles vão fazer os seus projetos juntos e vão poder estar fazendo suas viagens, colocando coisas novas nas suas vidas, né? E se tornando uma pessoa agradável até para quando esse filho vier visitar ou se ele retornar, essa mãe conseguiu evoluir e ficou muito bem. Quando essa mãe consegue abrir mão desse filho para que ele seja feliz e siga o destino dele, sem travá-lo, e vai cuidar da vida dela, quando há um novo encontro, desse filho retornando ou não, em algum momento vão se ver de alguma forma, são pessoas que têm muito a agregar, são pessoas que têm muito a associar, têm muita história, têm muito projeto. E existe também, se for feito dessa forma, o aprendizado
para esse filho de que quando ele passar por essa mesma fase em que a mãe passou, pode se passar tranquilamente, desde que tenha essa sabedoria de montar passo a passo, deixando o outro viver a sua vida, sempre cuidando dos seus projetos pessoais. Esse é o segredo. E o companheiro junto se soma. Estando com esse companheiro ou com seu filho, se você cuidar dos seus projetos pessoais, você vai estar sempre inteira, você vai sempre ter coisas novas para você e para oferecer para a sociedade, ou seja, nos seus trabalhos, nos seus estudos, se dedicando sempre. Às vezes, as mães bloqueiam esse passo do filho. Aparecem oportunidades muito boas para esse filho seguir ou fora do país, ou algum convite de trabalho em outra cidade, ou um casamento, caso esse filho resolva se casar. Então, muitas mães tentam truncar, sabotar, dificultar para que esse filho fique sempre ali embaixo das suas asas, porque ela não sabe se vai dar conta de conviver com a ausência desse filho. E isso vai fazer com que esse filho seja infeliz, às vezes perca oportunidades que jamais vai conseguir novamente e vai ter ao lado uma pessoa infeliz. Não cresce nem essa mãe, não cresce nem esse filho. Agora, se essa mãe tem a sabedoria de abrir o coração, abrir a mão e deixá-lo ir, ele sempre voltará, ele sempre retornará para o convívio. E se essa mãe se melhorou, foi atrás das suas coisas, ficou sendo uma pessoa alegre, foi atrás da sua felicidade, fazendo o que gosta, esse filho vai ter prazer em retornar para fazer as trocas. Ele vai trazer as coisas novas que ele aprendeu, as novidades, o convívio dele de fora, e a mãe vai ter sempre coisas a contar, coisas a acrescentar. Então esse encontro será muito prazeroso, será sempre muito rico. Mas para isso essa mãe precisa se autoconhecer. Seria interessante, se ela sentir dificuldades, procurar por uma terapia, tentar saber como ela funciona, tentar aprender a lidar com a solidão, com essa doação de deixá-lo seguir o seu caminho. Seria muito interessante que essas duas pessoas se encontrassem num outro momento, cada uma realizando as suas coisas e chegando ali sempre somando, sempre trocando e sempre sendo pessoas melhores, pessoas crescidas. Então é isso por hoje. Numa próxima oportunidade, continuarei contando mais outro assunto relacionado à psicologia.